Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos primeiros 1000 dias de vida da criança. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos 2 enfermeiras e uma cirurgiã dentista. Olha, um time dos bons. Estão aqui conosco a Joselaine, a Lubiane e a Manuela. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu vou começar conversando com a Joselaine. Pode ser, Josi? Pode ser, Cris. Então, conta pra nós aí. A gente escuta muito sobre os 1000 dias, na literatura, nas revistas, na mídia em geral, mas muita gente não sabe, afinal de contas, o que são os primeiros 1000 dias de vida do bebê e qual é a importância desse período. Então, Cris, os primeiros 1000 dias de vida da criança se refere àquele período que inicia no primeiro dia de gestação e se estende até o segundo ano de vida da criança. Portanto, são os 270 dias da gestação, somados aos 365 dias do primeiro ano de vida, mais os 365 dias do segundo ano de vida. Que somando, então, vai dar os 1000 dias, né? Que é o período a importância desse período, ele é considerado um intervalo de ouro, uma janela de oportunidades que pode mudar, né, radicalmente o destino da criança, não só em termos de crescimento e desenvolvimento, mas também em questões intelectuais e sociais. Por isso que o cuidado, o afeto, a nutrição e os estímulos são importantes, né, são essenciais desde a gestação. Nós estamos falando dos alicerces da vida humana, né? Isso mesmo. A partir daí é que esse ser humaninho vai crescer e se desenvolver e as bases para esse desenvolvimento estão nos primeiros 1000 dias, até o segundo ano de vida, que é quando a gente considera que ainda é um bebê, né? Isso. E a contagem dos primeiros 1000 dias começa na gravidez, justamente porque a gestação, ela impacta na saúde física e emocional do bebê. Por exemplo, se uma gestante, né, uma mãe tem alguma deficiência nutricional, vai acarretar, né, improvável doenças crônicas na vida da criança. No desenvolvimento neurológico do feto, se também acontecer o desenvolvimento neurológico do feto, ele pode ser afetado, né, por consumo de álcool, de drogas, de medicamentos consumidos pela mãe. Também vai ter uma repercussão, né, na saúde do bebê. Então, quando essa pessoa opta por gestar um bebê, ela está assumindo uma grande responsabilidade. Com certeza. E é importante também ressaltar que não são, né, só a escassez de nutrientes, né, a falta deles, mas o excesso de alguns nutrientes também que vão gerar, né, por exemplo, a obesidade. Sim. Né? Então, a gente está falando tanto de uma pontinha lá, né, da escassez, quanto da outra do excesso, né, que podem trazer essas repercussões ao longo da vida, né, Josi? Isso, o excesso de alimentação também, né, pode levar ao aumento do ganho de peso da gestante e trazer sérias consequências, como diabetes gestacional, né, e repercussões na vida do bebê. Vocês sabem que isso eu acho que é um ponto importante, a gente fala pouco disso, mas eu lembro, em um dos meus pré-natais, dos meus filhos, de eu comentar com a ginecologista, obstetra que me acompanhava, assim, será que eu não preciso fazer reposição de vitamina D? Porque todas as gestantes que eu conheço fazem reposição de vitamina D. Será que, né, eu não deveria... E ela disse assim, olha, Cristina, a gente só repõe se de fato for necessário. E os teus exames aqui estão me mostrando que está tudo bem. Então, tem também uma angústia quanto a isso e uma sensação de que o excesso não tem problema. É melhor prevenir do que remediar. Eu acho que essa é a mentalidade que está por trás de um equívoco que pode acontecer aí pelo excesso de um nutriente, de uma vitamina, que está tudo bem, que não precisa ser reposta e acaba sendo reposta, né? Cris, isso é muito importante, porque sabe que nós, né, da nutrição, eu sou nutricionista, nós temos, né, as recomendações nutricionais. Então, nós temos os valores
de recomendação, né, para a população, independente do sexo, da idade. E nós temos um valorzinho lá que a gente chama de UL, que é o valor máximo recomendado daquele nutriente. Então, a gente vai ter para alguns nutrientes, a gente vai ter algumas repercussões se ultrapassar aquele valor. Então, é muito comum a gente receber gestantes utilizando multivitamínicos, polivitamínicos e multiminerais e que ultrapassam muito aquele valor. Então, tem mais o valor que ela consome vindo dos alimentos, então passa muito desse valor desejado. Então, realmente se fala pouco sobre isso, mas em compensação a gente precisa ficar bem de olho no ganho de peso. Esse sim é bem importante. Esse excesso também eu acho que é o principal, o mais estudado, assim, o ganho de peso da gestante. Tanto é que as curvas de ganho de peso mudaram, né? A avaliação do estado nutricional da gestante, a partir da nova caderneta de saúde da gestante do Ministério da Saúde, vão ser um pouquinho diferentes. A gente não vai avaliar mais o IMC, mas sim o ganho de peso dela durante a gestação, que esse é um dos principais pontos aí dos pano de fundo dessa preocupação não é a estética, né? Porque muitas vezes pensa, é porque tem um padrão de beleza e todo mundo tem que atender esse padrão de beleza. Não é por aí, né? O que está se falando aqui é sobre os prejuízos para a saúde da mulher e do bebê. E até uma preocupação quando a gestante não ganha o peso recomendado para o seu estado nutricional. Então, quando a gente tem uma gestante com magreza, ela, no início da gestação, ela vai poder ganhar um pouco mais de peso para, né, ficar dentro do adequado. Agora, quando a gente tem uma gestante que começa a sua gestação com obesidade, ela vai ganhar um pouquinho menos. E a gente tem visto muito acontecer de gestantes eutróficas, né, com peso e para estatura dentro do adequado, que é querendo peso para estatura dentro do adequado. Isso é eutrófico, viu? Eu achei que fosse um problema, mas não. Tá bom. Não é. Eutrófico tá bom, gente. Tá bom, é o adequado. Tá bom. Ela querem ganhar o peso lá recomendado para a obesidade. Então, a conta não fecha, né? Então, isso é uma das coisas importantes, assim, de se observar. Ganho de peso talvez seja, assim, dentro da nutrição, um dos tópicos mais estudados, né, na gestação. Mas, além disso, né, do ganho de peso, a gente tem todos os outros cuidados, né, de hábitos, né, desse bebê. Então, como hábitos alimentares, né, que a gente estava falando há pouco, a parte da higiene, do sono do bebê. E aí eu queria ouvir da Manuela, como é que a gente pode incentivar esses bons hábitos nesse período? Como foi dito, tudo que nós fizermos nesses primeiros 1000 dias de vida do bebê irá repercutir para o resto da vida dele. Então, como a Josi muito bem colocou, é uma janela de ouro de oportunidades e é essencial, então, que a gente aproveite essa janela para a construção de bons hábitos, seja eles os hábitos alimentares, uma alimentação saudável, hábitos de higiene e hábitos saudáveis de uma maneira geral. E a gente sabe que é um desafio colocar esses hábitos na rotina da criança, mas com muita paciência e principalmente o exemplo dos pais é possível. Tem até uma frase que diz que o adulto que nós somos hoje é resultado da criança que nós fomos. Então, é bem importante os pais estarem cientes da grande importância que tem esse período dos 1000 dias. E falando um pouquinho agora sobre os hábitos alimentares, a gente sabe que a orientação é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e, se possível, se estender esse aleitamento até os 2 anos ou mais. E caso a mãe não possa amamentar, aí sim se entra com a fórmula. E após os 6 meses de idade e os sinais de prontidão, inicia-se então a introdução alimentar. E algo também que é essencial dos pais estarem cientes, que a recomendação da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde é 0 açúcar até os 2 anos de idade. Açúcar industrializado, claro, não açúcar das frutas e tudo mais. Então, sem suquinho, sem iogurte industrializado, né, Fran? Sem bolachinhas. Eu tô escutando uma avó aqui, Manuela, só um pouquinho. A avó tá me dizendo assim, ó. Ai, mas por que um bolinho? Um bolinho feito em casa. Não pode, Manuela, um bolinho feito em casa. Não pode. Além do açúcar, ele ser um causador ou um potencializador de muitas doenças, como a Fran colocou também, diabetes,
diabetes, hipertensão, obesidade. Claro que eu, como dentista, não tenho como deixar de falar da cárie, né? Que sem açúcar, sem a sacarose, não há cárie. Também o paladar dessa criança, ele está em formação. Então, se a gente já introduzir esse açúcar tão precocemente, com certeza essa criança vai vir a ser um adolescente, um adulto, que vai ter uma preferência maior por doce. E, inclusive, tem estudos, né, que diz que, inclusive, a alimentação da mãe influencia. Então, aquelas mães que já têm uma dieta com mais açúcar durante a gestação, esse bebê, ele já vai nascer com uma preferência maior também por alimentos açucarados. Manuela, aproveita a oportunidade aqui. Fala com os pediatras que estão nos escutando, aqueles que dão um pirulito na saída da consulta. Perguntam até pra mim, que sou dentista, tia, se eu me comportar, eu vou ganhar uma balinha, um pirulito? Eu digo, não, bala, tem outras coisas, né? Não precisa ser a recompensa uma bala. E falar pros avós também, né, Cris? E falando... Pode falar. Não, pois então, eu ia dizer pra Cris que tem uma saída da avó, né? Oferecer o bolo pro seu neto, desde que prepare ele com alguma outra fonte. Aquele né? de banana. Aquele de banana, né? Aquele Mais madura, pode. de passa, de outras frutas aí que a gente Aproveitar o pode açúcar substituir. natural dos alimentos, Exatamente. claro. E falando um pouquinho agora sobre os hábitos de higiene, a gente sabe também que é bem difícil, até falando da escovação, realizar a higiene bucal em crianças menores de 2 anos. Então, a maioria das crianças chora, se esquiva, não querem escovar. Então, é um desafio ali para os pais. E só que é importante a gente fazer essa higiene, mesmo a criança chorando, não chorando. Claro que sempre com muito afeto, muito carinho, né? Transformar esse momento mais lúdico possível. Cantar uma musiquinha. E, claro, depois acolher, acalmar a criança e explicar a importância de realizar esses hábitos. Então, mesmo a criança chorando, tem que escovar os dentes, tem que cortar o cabelo, fazer a lavagem nasal se for preciso. Então, quanto antes a gente começar a incentivar esses hábitos na criança, mais precocemente também ela vai entender que isso faz parte da rotina e que é necessário realizar mesmo que seja contra a vontade dela. Sabe, Manuela, agora tu falou da questão dos hábitos, né? Eu sempre me chamou a atenção o fato de que a palavra, assim, cárie, quando a gente fala cárie, a criança, isso é muito intangível. A criança nunca viu uma cárie, não conhece, não está diante dela. Vou te contar o que eu usei com os meus filhos, tá? Funcionou com os 3, né? Não sei se é o mais adequado, mas eu fiz assim, eu disse para eles, olha, quando a nossa boquinha fica suja, a gente vai dormir com ela suja, as moscas, porque mosca é uma coisa que ele enxerga, né? A mosca tá ali. É algo palpável. As moscas entram na boquinha da gente enquanto a gente tá dormindo e fazem ninho de mosca ali dentro. Então, assim, ó, eles sempre quiseram tirar os ninhos de mosca, né? Mamãe, tem um ninho... Eles chamam de ninho de mosca. Se tem uma sujeirinha que eles enxergam no dente, eles chamam, mãe, aqui tem um ninho de mosca. Olha o que eu criei, né? Uma coisa que nem existe, o tal do ninho de mosca, mas a mosca eles conhecem. E também aquela brincadeira que eu fazia com eles de vamos fazer um sorriso de super-herói, né? Vamos ver, deixa eu ver teu sorriso de super-herói. Então, a gente termina de escovar, tira todos os ninhos de mosca, né? Assim, tira toda a sujeirinha, a mosca não vai se interessar por fazer ninho ali dentro durante a noite. E depois a gente ainda olha no espelho para ver se ficou um sorriso de super-herói. Olha, funciona que é uma beleza lá em casa. Excelente, daí eu incentivo depois, e bem isso, daí cada família, né, decide da forma lúdica de que maneira introduzir esses hábitos. Até se a criança gosta de algum personagem específico, dá para... Como tu usa com teus filhos, o sorriso do Hulk, tá forte como o Hulk, sorriso do super-homem, assim a gente vai entrando na onda da criança, mas sempre realizando todos esses procedimentos, porque a gente sabe que de hábitos higiene não traumatizam, né? Então a gente precisa realizá-los. E aproveitando, né, que você estava falando de hábitos, né, lembrei também da questão, né, das mães ficarem com aquela dúvida, né, do aleitamento, que tu disseste que é muito importante. Se causa cárie, se não causa, conta um pouco para nós. Então, as mamães podem ficar super tranquilas, leite materno não causa cárie. Então, se alguém falar para vocês, pare de amamentar o seu filho, né, à noite. Infelizmente, a gente escuta ainda, às vezes, de alguns profissionais, reduz essa mamada noturna, porque essa cárie pode estar sendo em função disso. Então, isso é mito, né? É super comprovado que o leite materno não causa cárie. O que causa cárie é o leite com achocolatado ou açúcar, alguma farinha adicionada, ou se a criança usa algum composto lácteo, que alguns compostos lácteos já têm açúcar, né, Fran? Mas o leite materno
materno podem ficar tranquilos. E também o bebê, enquanto ele não tiver dente, não precisa fazer higiene da boquinha. A higiene só é recomendada a partir da erupção do primeiro dentinho. Então, não precisa limpar com gás e nada para querer remover o leite, porque o próprio leite já é um protetor natural da mucosa do bebê. Então, se a gente ficar querendo limpar e remover aqueles resíduos, o bebê fica mais suscetível, inclusive, a ter infecções fúngicas, candidíase e por aí vai. Então, só escovar a partir do primeiro dente. Então, aquela história de passar gás na boquinha do bebê para ele criar o hábito da escovação não se utiliza mais isso, Não né? precisa. Se quiser, quando já observar que a criança já estiver mais irritadinha, já com aquela coceira na gengiva, se quiser fazer uma massagem ou até comprar dedeira, que aquela dedeira é só um massageador, não serve para escovar os dentes, quando a criança já estiver com 5, 6 meses, pode. Mas tem pais que já querem fazer desde o primeiro mesinho de vida, a primeira semana, não é necessário. Eu sempre digo para as mães, é uma tarefa menos, né? Não tem porquê. Quanto menos, melhor. E pode ser aversivo também, né? não a tem. depender de como se faz, a criança pode realmente depois fazer uma recusa a qualquer estímulo na via oral, porque foi feito com muita rispidez, talvez, Isso. né? Então tem que ter esse cuidado também. Além, né, do benefício de proteger contra a cárie, quais os outros benefícios do aleitamento materno para esse período? Então, sem dúvidas, a questão nutricional já está bem claro, acredito que o leite materno é o alimento mais nutritivo, mais completo para esse bebê, mas além de todas essas questões nutricionais, o ato de sugar o peito da mãe é muito importante para um correto desenvolvimento desse bebê, tanto na parte muscular quanto a parte esquelética, assim como as funções, a fala, a deglutição, a respiração. Então, é como se fosse um aparelho ortopédico funcional para estimular um correto e um adequado desenvolvimento harmônico de toda a face desse bebê. E se a gente for falar ainda de todos os outros benefícios, que são milhares, eu acho que daria para fazer um outro podcast só sobre aleitamento, inclusive. Exatamente, só sobre isso. Vamos escutar um pouquinho a Lubiane, né? Lubiane, conta pra nós onde que tu estás. Tá longe de nós, não tá aqui conosco no estúdio. Eu estou na cidade de Querência, no estado do Mato Grosso, bem distante do Rio Grande do Sul. Inclusive com muito calor, diferente do frio que tem feito no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Lubiane, seja bem-vinda. Nós falamos aqui sobre os 1000 dias, sobre as questões desenvolvimentais, sobre os bons hábitos. Vamos falar um pouquinho sobre o afeto? Qual é a importância do afeto, das emoções, de um relacionamento prazeroso, satisfatório com o bebê nesse período? Então, o afeto, o carinho, as relações de proximidade, elas são importantes em todas as fases da nossa vida e são primordiais para o desenvolvimento da criança se tornar um adulto carinhoso, menos agressivo, mais independente, mais autoconfiante. Então, esses estímulos, eles devem ser priorizados nos primeiros 1000 dias, os quais trarão benefícios no crescimento e desenvolvimento dessas crianças, inclusos aí no aporte nutricional, nos estímulos que as crianças recebem. Então, é um conjunto que faz o desenvolvimento das crianças ser melhor e ser mais qualificado. Uhum. Lubiane, eu sei que tu tens um trabalho bastante voltado para a população indígena aí na região. O que tu pode contar para nós sobre essa questão do afeto no relacionamento com o bebê na população indígena que tu observas? Eles são bastante afetivos, bastante carinhosos. A questão cultural é bastante forte. As mães andam com as crianças entrelaçadas no seu peito, elas carregam as crianças até 2, 3 anos, às vezes um de cada lado elas carregam. Então, isso demonstra o carinho e o afeto que elas têm com suas crianças, né? Às vezes elas estão até gestante e já tem outra criança, carregam uma criança e já estão grávidas de outra, né? Que a questão de famílias numerosas também é bastante presente, bastante forte dentro da cultura indígena. Então, as mães, elas ainda têm muitos filhos. Uhum. Que interessante, né, Lubiane? A Lubiane está falando que o afeto pode ser comunicado de diversas maneiras. Não é só dizer para a criança,
que ama a criança, não só pela via, assim, da linguagem, da comunicação explícita, pela verbal, eu quero dizer, né? Mas também no contato, né? Dar colo para a criança, acariciar a criança, né? Então, a gente tem, assim, esse repertório mais amplo de comunicação. E durante os primeiros 1000 dias de vida do bebê, ele demanda isso dos adultos, né? O bebê humano, ele precisa de contato físico, ele precisa de proximidade. Então, se a gente simplesmente responde a isso, que é uma necessidade básica do bebê, nós já estamos fazendo uma transmissão de afeto muito satisfatória, né? Passar um Exato. tempo de qualidade também com essa criança maior. Brincar com ela. Isso. Olho no olho, que é muito olho na tela hoje, né? Uhum. Exatamente, o contato pele a pele, o qual é bastante forte na mãe canguru, né, para aquelas crianças prematuras, o contato pele a pele, na hora de amamentar, o olho no olho, o carinho, o toque, a proximidade, o calor, o contato com o pai próximo também. Então, isso são relações de afeto. E essas relações de afeto, elas estando mais presentes, elas aumentam os vínculos entre o casal, entre a relação familiar, até com os irmãos, se houver na família, mas principalmente com o pai e com a mãe desse recém-nascido. E tanto é que a gente orienta muitas gestantes, pai e mãe, a conversar com a barriga. Por quê? Porque desde o início da gestação, em torno da 6ª semana, o bebê já tem o desenvolvimento auditivo, o que favorece ele desenvolver a escuta, reconhecer o tom da voz da mãe, do pai, das pessoas da família, e também reconhecer os sentimentos que a mãe passa para o seu bebê. Então, desde a gravidez após o nascimento, é importante estimular, brincar, desenvolver atividades que aproximem a mãe com os pais, né? A mãe e o pai com os seus bebês. O brincar, desde os primeiros meses, desde o balançar de um chocalho, vai estimulando a audição, depois os brinquedos que desenvolvem até a estimulação oral, né, que são introduzidos. Então, o brincar lúdico, né, como a Manuela falou na introdução alimentar, também são formas de carinho, são formas de afeto que fortalecem os vínculos familiares. Ótimo, Lubiane. Agradeço muito pelas tuas contribuições. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa de hoje. Eu quero agradecer também a presença das meninas, da Joselane, da Manuela. Foi um prazer conversar com vocês no dia de hoje. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e do mestrado é @mestradoprofmi. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas.